Alô galerinha, tudo bem? Bom, esse é o vídeo que nós vamos falar sobre o Capitão América Guerra Civil, só que com spoilers. Bom, vamos começar falando da trama. A trama gira em torno dos acontecimentos A Era de Ultron, né? Onde eles acabaram detonando tudo mais, e o governo, logicamente, que impõe regras, quer impor regras aos vigilantes. Então é firmado um tratado entre vários países para meio que coordenar as ações dos Vingadores. Nos quadrinhos é bem específico, até porque a série são vários livros, né? São vários quadrinhos retratando sobre essa guerra civil. Já o filme não conta muitos detalhes sobre esse tratado, sobre esse acordo do governo. Apenas fala que eles vão ter que ser submetidos a uma convenção da ONU e tudo mais, enfim. Mas nos quadrinhos, por exemplo, fica mais explícito, por exemplo, a questão das identidades serem reveladas e tudo mais. Tanto que nos quadrinhos o Peter Parker ele é convencido a revelar a sua identidade através do Tony Stark, né? O Tony Stark ele convence o Peter Parker a revelar a sua identidade real. São detalhes que o filme não quis dar sequência, né? Enfim, mas alguns pontos do filme se aproximam às HQs. Por exemplo, tem uma cena em que uma mãe se aproxima do Tony Stark e ela perdeu seu filho naquela batalha em Sokovia, né? E o filho dela foi morto por causa da ação dos Vingadores. Então ela vai até o Tony Stark e meio que deixa ele naquela coisa, né? Naquela consciência pesada. Apesar de que nos quadrinhos a mãe ela é mais agressiva, né? Ela tem um tom mais agressivo, tanto que ela gospe no Tony Stark. As cuspidas tá na moda ultimamente, né? Deixa quieto. Mas esse é um ponto muito importante da trama, porque a consciência do Tony Stark começa a pesar. Ele começa a rever os seus conceitos. No filme isso também fica claro, quando ele está dialogando com os outros demais Vingadores, né? E ele mostra então a foto do garotinho, né? Do garoto que foi morto pela ação dos Vingadores lá em Sokovia. Outro ponto que se assemelha aos quadrinhos, por exemplo, é quando o Ossos Cruzados ele joga aquela bomba, né? Aquelas bombas de gás no prédio. Nas HQs é diferente, acontece na caçada ao patriota dos jovens Vingadores, né? Mas também tem essa referência entre o tiro, as bombas de gás que acontece na ação do filme. Um outro ponto também semelhante à HQ é que o Tony Stark ele vai até o Homem-Aranha também, né? Tanto na HQ quanto no filme, o Tony Stark ele vai até o Homem-Aranha para tentar puxá-lo, convencê-lo a estar junto com o time dele. Mas como eu disse, nas HQs ele acaba pressionando o Homem-Aranha, o Peter Parker, e convencendo ele a revelar a sua identidade, o que não acontece no filme. Tanto nas HQs quanto no filme também acontece uma cena interessante. Quando está a luta entre o Homem de Ferro e o Capitão América, o Homem de Ferro ele usa da tecnologia dele para poder prever os movimentos do Capitão América. Isso também acontece nos quadrinhos. Agora, a principal cena realmente é a questão do embate entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Aquela cena é muito referência à capa do Guerra Civil dos quadrinhos. É uma homenagem, né? Bom, voltando a falar sobre o filme, há diferenças entre a HQ e o filme. Quem leu as HQs, quem leu o livro também, sabe que existem muitas diferenças, mas de uma certa forma a trama central foi mantida, né? A questão do acordo, da divisão dos dois times e tudo mais. Só que lógico, tem diferenças, por exemplo, dos personagens, das tramas, enfim. Mas de uma certa forma é justificável essas diferenças, até porque se fosse mantido o que acontece na HQ, se o que acontece na HQ fosse colocado nos filmes, fosse adaptado de forma fiel no filme, muita coisa ficaria incoerente com os filmes anteriores. Então, para dar uma lógica, uma sequência lógica, permaneceu então essa adaptação para os cinemas do Guerra Civil. Um ponto muito de destaque no filme é a questão do Pantera Negra. A introdução do personagem Pantera Negra, que é o filho de um rei, e numa certa cena do filme acontece a explosão na ONU, onde eles iriam assinar o tratado e tudo mais, e acontece uma explosão que seria reivindicada pelo Bucky. O Bucky que estaria por trás dessa explosão. E acaba matando esse rei. O filho dele, logicamente, que se revolta, né, mas de uma forma até densa. E existe lá a figura da Pantera Negra na cultura dele, enfim, isso eu não me entendi muito bem, mas de uma certa forma ele acaba se envolvendo e acaba buscando vingança pela morte do pai dele. A construção do personagem foi muito boa, e ele sem dúvida nenhuma é o personagem mais dramático de todo o filme.
Bom, a grande questão é, o que acontece? O Soldado Invernal, o Bucky, ele é acusado de ter explodido lá a sede da ONU, lá, enfim. Mas ele, como vocês sabem, ele é induzido, né, a isso por esses projetos experimentais e tudo mais. E essas mesmas influências que acontecem na cabeça dele fizeram lá atrás, muitos anos atrás, a matarem os pais do Tony Stark. Então por isso que esse filme Guerra Civil ele tem ligação muito forte com o Homem de Ferro, com o filme Homem de Ferro e com toda a história do Homem de Ferro. E é lógico que o Tony Stark, quando ele vê isso, quando é revelado isso pra ele fica puto da vida e vai querer matar o Bucky, né? Vai querer matar o Soldado Invernal. E o pior, né? O Capitão América sabia de tudo isso, né? O filme também revela isso, que o Capitão América sabia o tempo todo que o Bucky foi o responsável pela morte dos pais do Homem de Ferro, do Tony Stark. E o interessante disso tudo é que o vilão, que é o ponto fraco do filme, mas também é interessante porque emenda tudo isso, né? A história, a trama toda, e tudo isso foi uma artimanha do Zemo em colocar os Vingadores um contra o outro. A história do Zemo é interessante, porém o nome Zemo nós remetemos esse nome ao Barão Zemo, que é um dos principais vilões dos quadrinhos da história do Capitão América, mas a história dos dois são diferentes. O Zemo do filme, ele tem os familiares dele mortos por causa da ação dos Vingadores. Então ele acaba querendo uma vingança, só que ao invés de querer diretamente combater os Vingadores, que ele com certeza sabe que nunca vai conseguir, né? Nunca vai conseguir matar os Vingadores, aí então qual é a estratégia dele? Colocar os Vingadores um contra o outro. Você tem ali os demais personagens, os demais heróis. O grande destaque do filme Capitão América Guerra Civil são os heróis, né? Você quer ver o embate entre eles. Você tem o Visão querendo ser mais humano, você tem a Wanda tentando lidar com seus poderes. Cada um tem seu dilema, cada um tem as suas razões, os seus motivos para ir para o lado do Capitão América ou para ir para o lado do Homem de Ferro. Isso é muito interessante, é muito bem trabalhado isso no filme. Nos filmes anteriores, o Tony Stark ele tinha uma pegada mais de humor, mais sarcástico. Nesse, ele está muito melhor desenvolvido, ele está com peso na consciência, com peso nas costas muito forte, né? E isso acaba prejudicando também as ações dele e os questionamentos que ele tem. E ele desenvolve um personagem muito forte, muito bom no filme. 2 cenas pós-crédito, viu? Então fique atento, fique no cinema, né? Eu estava no cinema assistindo, de repente acenderam as luzes, mas permaneceu uma turminha lá, né? Porque sabia que ia ter mais uma cena. Tem uma cena pós-crédito logo depois que acaba o filme, né? Logo depois já tem essa cena pós-crédito, que é referente ao Soldado Invernal. E depois, mais pra frente, quando depois sobe todos os créditos, aparece uma outra cena que é com o Homem-Aranha. É muito engraçado, é muito legal essa cena. Então vale a pena você ficar, né? É lógico que é chato, é interminável aqueles créditos, mas fica um pouquinho para você ver essa cena final, essa cena pós-crédito. E vamos terminar esse vídeo falando do Homem-Aranha. Como não falar desse personagem tão importante, tão carismático? Eu, por exemplo, eu gosto muito do Homem-Aranha. Eu tinha um bonequinho do Homem-Aranha em algum lugar aqui, mas ele deve ter caído no limbo, né? Não sei onde é que ele tá mais. Bom, já tiveram 5 filmes do Homem-Aranha, né? Então tiveram aí os filmes do Tobey Maguire, o Andrew Garfield também fez o espetacular Homem-Aranha, que é muito legal também, eu achei muito divertido. E agora tem o Tom Holland, né? Ele é extremamente carismático, é muito bom, muito engraçado. E ele é um garotão, né? É um meninão, é um molecão no meio de figuras importantes ali. É engraçado porque quando ele entra na batalha campal ali, ele é fã dos caras, né? Ele conhece os heróis ali. Então ele tá brigando com os caras, mas se diverte com as armaduras, com os lances, né? Com os poderes que eles têm. Isso é muito bacana, é muito divertido. Vale a pena aí você assistir por tudo isso, cara. O Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil, vale a pena assistir porque é um evento em si, é um filme muito grandioso. É o melhor filme da Marvel? Todo mundo tá falando isso, né? É o melhor filme da Marvel, mas a Marvel sabe fazer filmes bons. Então a cada vez que a Marvel vier com algum filme bom, vai ser o melhor filme. Esse com certeza tá nos melhores. O primeiro Homem de Ferro em 2008 foi espetacular. Você saiu do cinema, caraca, meu Deus. A mesma coisa acontecia quando você saiu do cinema do primeiro Os Vingadores, né? Um baita de um filme também da Marvel. Então quer dizer, a Marvel sabe fazer filmes bons e os filmes da Marvel conseguem mesclar tudo isso, conseguem mesclar humor
humor num tom agradável, não que ultrapasse, não exagerado, cenas de ação incríveis, os heróis grandiosos, né? Toda a trama, todo o desenvolvimento, toda a interação dos heróis e também um certo draminha ali, um certo romance ali, umas pitadinhas de romance e drama. Então é isso aí, essa foi a nossa análise dos geeks para o filme Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil, que está nos cinemas, né? E eu aqui com o meu copo. Olha que da hora, copo do Capitão América Guerra Civil. Eu sou do time do Capitão América, tinha outro copo que era o vermelhinho. Não, eu sou o azul, eu sou o Capitão América. Uau! É isso aí, inscreva-se no nosso canal, participe, inscreva-se para você ter novos vídeos, né? Isso que é mais bacana, para a gente poder fazer mais vídeos para vocês aí no canal dos Geeks, tá bom? Se você quiser ver a análise sem spoilers, uma análise mais resumida, você clica aqui e aqui você vai clicar para poder ver o review, né? A crítica do livro Guerra Civil que o Maurício Moura fez, tá bom? Então beleza, a gente se encontra em uma próxima, até mais, tchau!